nós estávamos falando sobre o Esopo, né? E ele, como um autor grego, ele foi o pioneiro, né, dessas histórias que nós estamos tratando aqui, né? Que são as fábulas. Então, o Esopo, ele é do século VI antes de Cristo, né? E ele tinha o objetivo de ensinar as pessoas a agir de maneira exemplar, né? Com sabedoria. E logo em seguida, né? Eu estava falando dos romanos que também se apropriaram, né? Também assimilaram essa cultura da Grécia. E aí a gente tem um autor que vai aparecer também lá no século I depois de Cristo, e aí já é mais um pouquinho para cá, né? Mas ainda continua sendo antigo, tá? Que é o Fedro. Não sei se vocês já ouviram falar do Fedro. O Fedro, ele não é romano, né? Ele tem uma outra origem. Ele era um escravo, tá? Um escravo de guerra nessa época né? Primeiro depois de Cristo, e até antes era um período de império, né? Do Império Romano ainda, né? Então, como Roma estava expandindo muito, estava conquistando os territórios, muitos territórios, eles de uma certa forma tinham muitos escravos, prisioneiros de guerra, né? E o Fedro foi um desses escravos prisioneiros de guerra, né? Mas aí ele foi liberto por Augustus, né? E começou a escrever essas histórias, né? Em algumas dele, né? Algumas de autoria dele, e algumas ele reescreveu mesmo de Esopo, né? Eu posso até dar uma lidinha em umas aqui, todas com tom moralizante também, né? Todas com um cunho didático, né? E aí eu queria entrar também nesse assunto com vocês, né? Porque os romanos, eles tinham muito isso, essa questão de apresentar sempre, né? Essa questão da moral, do bom cidadão, né? Do cidadão romano, daquele ser que tem essas virtudes, né? Então essas poesias, né? Elas fogem um pouco da sua natureza, da sua naturalidade, que é apresentar o belo, né? Nada mais é do que apresentar o belo. Saem um pouco dessa natureza de apresentar o belo para poder servirem de ensinamentos. Por isso que são poesias didáticas, né? E elas vão aparecer por volta dessa época. E aí o Fedro, ele tem uma fábulazinha, né? Que se chama A Raposa e a Máscara. Dá para ver também que ele utiliza personagens, né? Seres inanimados ou ainda animais, né? Aqui também dá para a gente perceber esses elementos, tá? Essa fábula, ela foi composta, né, em versos, tá? Ela diz o seguinte, em 4 versos, ela é pequenininha, mas ela é muito profunda. Casualmente, a raposa viu a máscara. Que bonita! Exclamou, né? A raposa falou, que bonita, mas não tem cérebro. Isto foi dito para quem a sorte deu honra e glória, mas tirou o juízo. Né? Olha que interessante, né? Ele utilizou um animal, né? E cada animalzinho vai ter também as suas características, e a gente sabe que a raposa, ela é um símbolo de sabedoria, né? Ela é um símbolo de esperteza, na verdade ela é um símbolo mais de esperteza, né? Ela é um animal esperto, um animal astuto, né? E a máscara, ela também tem a sua simbologia, né? Que é esconder algo, né? Aquilo que não está à mostra. Então aqui a gente vê que a moral, ela está implícita, ou seja, ela está por dentro do texto, né? Ela não